Meus cumprimentos inicialmente à Igreja do Senhor Jesus aqui em Cuiabá, meus cumprimentos ao pastor desta igreja, pastor Sebastião, o qual tenho grande consideração e respeito. Trabalhamos juntos na mesa diretora da Convenção Geral e foi um privilégio para mim estar trabalhando também ao seu lado na mesa diretora da Convenção Geral. Meus cumprimentos a todos os pastores com os quais estivemos aqui nesses 3 dias compartilhando a palavra de Deus. Eu quero agradecer também ao pastor Gutenberg, ao pastor Joãozinho, ao pastor Jackson e outros irmãos que fizeram parte da equipe coordenadora dos trabalhos de escola dominical. Eu louvo a Deus pela visão ampla e espiritual que o pastor dessa igreja tem, especialmente na área do ensino com a escola bíblica dominical. Em muitas igrejas a escola bíblica dominical está morrendo, pastor. Está morrendo, está desaparecendo. Outras atividades estão tomando o lugar da escola bíblica dominical. Eu sempre disse que a escola dominical é, na verdade, o grande braço direito de todo pastor que se preza. Por quê? Porque os professores são, na verdade, vou repetir o que eu disse lá para os professores de escola dominical, eles são a voz pastoral. Eles representam a voz pastoral lá na classe de escola dominical. Isso para quê? Para manter a unidade da doutrina, da palavra de Deus, e para termos um ensino coeso, um ensino equilibrado, um ensino que glorifica o nome do Senhor e que mantém a igreja sempre em esperança da vida eterna e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, por estar cooperando aqui nesta oportunidade com esta igreja e em se tratando de um dia especial em que o mundo cristão, não importa o modo até equivocado que alguns comemoram a Páscoa, nós temos o nosso modo próprio de comemorar a Páscoa e aproveitamos essa data para comemorar exatamente lembrando a morte expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns hinos foram cantados nesta noite, lembrando a Páscoa, não apenas do Velho Testamento, mas aquele que é a nossa Páscoa, o Senhor Jesus Cristo. E em se tratando da importância desse assunto, o Senhor me despertou para uma palavra que eu quero trazer, que vai envolver esses elementos que são fundamentais na vida da igreja. Eu quero falar a vocês, fazendo a leitura de 2 textos bíblicos, um em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e nos primeiros 4 versículos, texto muito conhecido de todos nós. E depois Efésios capítulo 1, dos versículos 3 a 7. Vejam só, diz assim a palavra. Atos 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lendo agora Efésios, capítulo 1, e nos versículos 3 e também no versículo 7, nos diz assim, versículo 3 do capítulo 1 da carta aos Efésios: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Duas palavras-chave se encontram na leitura desses dois textos. E é exatamente dessas duas palavras que eu quero falar. São as palavras sangue e a palavra fogo. E eu entendo que sangue e fogo são símbolos vivos da igreja do Senhor Jesus Cristo ainda hoje. Portanto, sangue e fogo, símbolos vivos da igreja de Cristo. Vejam só, esses dois textos bíblicos destacam os principais elementos sobre os quais o cristianismo se fundamenta. São dois elementos vitais da experiência humana, que são sangue e fogo. E esses dois elementos, eles evocam, também trazem à tona, dois eventos fundamentais do cristianismo, que são o Calvário e o Pentecostes. Não haveria cristianismo sem esses dois elementos, sem esses dois eventos importantes. Desses dois eventos, duas palavras se destacam e se encontram nas duas escrituras que lemos, que são exatamente sangue e fogo. Até certo ponto são palavras chocantes, porque elas podem ser interpretadas, às vezes, positivamente e até negativamente. Entretanto, todos nós sabemos que na natureza criada por Deus, sangue e fogo são elementos vitais que fazem parte da vida do ser humano e da própria existência do nosso planeta. Já no campo espiritual, a igreja de Jesus Cristo se dimensiona pela força desses dois elementos que representam, na verdade, vida, energia, luz, glória, poder, majestade e aquecimento. Sem estes dois elementos, a igreja de Cristo não passaria de uma mera instituição humana e religiosa. Entretanto, nessas duas palavrinhas, sangue e fogo, estão impressas os dois maiores símbolos do cristianismo. São símbolos que representam a força, o poder e a autoridade que move a igreja de Jesus Cristo em toda a terra. A igreja de Jesus Cristo, ela se dimensiona em milhares e milhares e milhares, milhões de células vivas que representam os cristãos espalhados em toda a terra. Por isso, cada igreja local é identificada pela vida que ela demonstra através da pregação do evangelho e do comportamento social dos crentes no seu dia a dia. Os sinais que caracterizam uma igreja verdadeira são demonstrados exatamente pelo quê? Pela vida, pela energia, pelo poder, pelo movimento, pela glória e pela autoridade que ela deve exercer sobre o mundo. A igreja não pode ser refém do mundo. A igreja não pode abaixar a cabeça para o sistema satânico chamado mundo que está aí fora. A igreja tem que erguer a sua cabeça e demonstrar a sua força e demonstrar a sua energia. Por quê? Porque ela é movida por sangue e fogo. Entretanto, nós podemos perceber que o cristianismo de hoje, falando genericamente, parece um tanto combalido, fraco, porque essa igreja moderna ou pós-moderna que está por aí,
ela vem exibindo fraqueza e debilitação espiritual. Há um clamor íntimo no coração, principalmente daquela geração que viveu os princípios, especialmente da nossa igreja Assembleia de Deus, que clamam pela volta às suas origens, pela volta às origens do Pentecoste, onde esses elementos vitais sempre fizeram parte. E a gente percebe que no campo espiritual, lamentavelmente, algumas igrejas estão agonizando, outras estão morrendo por falta exatamente de sangue e fogo. Não passam de meras instituições humanas, não passam de meros clubes de amigos, onde nada acontece e tudo que acontece é apenas como um hobby de final de semana para alguns que se dizem cristãos. Os verdadeiros cristãos não podem sobreviver espiritualmente na base apenas desse sistema mundano que invade as suas vidas com tantas coisas. Os verdadeiros cristãos, eles sobrevivem quando o sangue de Jesus Cristo ainda age com poder para purificar dos nossos pecados. E o fogo, que representa o mover do Espírito, a força do Espírito, o movimento de Deus na igreja. Como igreja que somos, pentecostal, permita-me falar profeticamente, precisamos da renovação de nossas estruturas eclesiásticas e não deixar apagar a chama pentecostal e nem deixar esfriar a eficácia do sangue de Jesus Cristo. Queremos que o Espírito Santo encontre espaço para renovar e para restaurar a vitalidade da igreja atual. Nossos fundamentos teológicos precisam ser revitalizados com sangue e com fogo do Espírito Santo. Na nossa teologia não pode haver meras teologias acerca de Deus, bonitos conceitos filosóficos sobre Deus. É preciso mais do que isso. É preciso que haja sangue e fogo, sangue e fogo, sangue e fogo. Nossa teologia precisa ter fogo, nossa teologia precisa ter vigor, nossa teologia precisa ter energia espiritual. O cristianismo que vivemos hoje, às vezes, me dá a impressão, em alguns lugares que visito, parece mais um castelo ideológico de ideias velhas e de valor apenas histórico, porque as pessoas só vivem de lembranças e de memórias antigas, porque não tem mais nada para viver no presente, então vivem sempre do passado. O passado é bom para servir de base de estímulo para o nosso presente. Mas se o passado não pode influenciar isso, e o nosso presente é vazio e é pobre, então o nosso cristianismo estará morrendo. Para que não deixemos ele morrer, vamos reviver, vamos trazer, vamos buscar o fogo do Espírito Santo, que se manifesta na vida da igreja, batizando os crentes com o Espírito Santo e trazendo a atualidade dos dons espirituais. Precisamos, sem dúvida, reativar nossas origens. Precisamos revitalizar nosso conteúdo doutrinário com sangue e com fogo. Precisamos tirar também aquela pecha de que a igreja está envelhecida, de que a igreja não é mais a mesma, e já tem muita gente pregando dessa forma. O mundo precisa saber que a igreja de Cristo, a genuína igreja, a autêntica igreja, não a falsificada, ela está viva e livre para cumprir a sua missão na face da terra e aguardar a gloriosa esperança da glória, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo precisa notar a presença da igreja com a força
que ela tem para demonstrar. Uma força viva que não deve esconder o seu poder de influência moral e espiritual na sociedade corrompida que nós estamos vivendo hoje. Uma força viva que vislumbre a glória de Deus para o mundo que está aí fora. E para manter nossa autenticidade pentecostal, nós precisamos manter nossa fidelidade à igreja que nasceu no Pentecostes. Quantos reconhecem isso e podem dizer amém? Por isso, para entender essa questão, para entender essa simbologia e a importância dessas duas palavras, sangue e fogo, nós precisamos nos voltar para a história do Velho Testamento e ir para o Novo, e nós vamos lembrar de dois dos maiores eventos da liturgia de Israel, que se mesclam posteriormente na liturgia cristã. E esses dois eventos são conhecidos no Velho Testamento como a Páscoa e o Pentecoste. Por isso eu quero começar mostrando a vocês a Páscoa e o Pentecoste na liturgia judaica. Prestem bem atenção. Na liturgia judaica, a Páscoa e o Pentecostes são símbolos que lembram para todo judeu que se preza, todo judeu comprometido com um Deus verdadeiro, lembram para eles o quê? Redenção, libertação, expiação, purificação, perdão, celebração, adoração, gratidão. Eu poderia citar um monte de outros sinônimos dessas palavras, porque é o que traz a lembrança, a existência ainda da Páscoa e do Pentecoste. A Páscoa normalmente em Israel é comemorada até o dia de hoje como o dia em que eles lembram quando os primogênitos da casa de Israel foram poupados do castigo da espada do anjo do Senhor na terra do Egito. A história que nós aprendemos é que quando o anjo passou pela terra do Egito, os primogênitos egípcios foram mortos, mas os filhos de Israel foram poupados. Por quê? Por causa do sangue do cordeiro que foi aspergido nas vergas das portas de cada casa daqueles israelitas, daqueles que acreditaram na mensagem do Senhor e na prevenção que o Senhor fez a eles. E o que nós vamos descobrir? Que esse evento que é chamado Páscoa, e Páscoa quer dizer passagem, Pesach, quer dizer exatamente isso, passagem. Eu quero dizer a vocês de que Cristo é hoje a nossa Páscoa. Quantos reconhecem isso? Você pode dizer comigo: Cristo é a nossa Páscoa. Porque nós fomos salvos da morte eterna mediante o derramamento do sangue de Jesus Cristo nas vergas do nosso coração, e de todo aquele que aceita Jesus Cristo por Salvador e Redentor está poupado da morte eterna, e o diabo não pode tocar e a morte não pode atingir. Por quê? Porque tem a marca do sangue, porque tem a simbologia do sangue. Porém, um outro evento, eu não tenho tempo para entrar em detalhes, outro evento especial da liturgia judaica ou hebraica era o Pentecoste. E o Pentecoste acontecia pelo menos 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, os judeus comemoravam em sua cidade santa, a cidade de Jerusalém, a grande festa da colheita. Era quando cada judeu temente a Deus trazia o seu molho de trigo ou de outros grãos colhidos e o moviam perante o Senhor com um espírito de gratidão. Era 50 dias depois, demonstrando a gratidão pela salvação dos seus filhos, dos seus primogênitos e do próprio povo. Por isso a Páscoa e o Pentecostes
se revestiram de um sentido especial para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sangue e fogo, sangue e fogo, e eu vou repetir, sangue e fogo promovem uma conexão harmoniosa e perfeita na vida da igreja. Se a Páscoa lembra o Cordeiro da expiação que é Jesus, o Pentecoste lembra a alegria da expiação mediante o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Naturalmente, ninguém irá experimentar a bênção pentecostal sem que primeiro celebre a Cristo como Cordeiro Pascal. Aleluia! Como aquele que expiou as nossas culpas, aquele que nos livrou da morte derramando o seu próprio sangue, aquele que se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele garantiu para todos nós a nossa salvação, garantiu para todos nós a alegria que podemos desfrutar. Assim também, irmãos, como durante o sacrifício pelos pecados do povo, lá em Israel, o fogo queimava o sacrifício e iluminava o altar. Assim também o Espírito Santo desceu como fogo sobre a igreja, depois que Cristo foi sacrificado no Calvário. E no dia de Pentecoste, o fogo desceu em flamas sobre os discípulos, porque em seus corações não havia mais dúvidas de que o sacrifício de Cristo havia sido aceito pelo Pai, e era a garantia que eles tinham de pregar que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Nessa mensagem, sangue e fogo não são meras marcas de uma simbologia histórica, não. Sangue e fogo são símbolos vivos da igreja atual, e precisam ser símbolos do poder da igreja, símbolos da santidade da igreja, símbolos da energia da igreja para evangelizar, para fazer missões, para realizar a obra de Deus, símbolo da alegria e da autoridade espiritual da igreja. O cristianismo verdadeiro é identificado por seus elementos vitais que trazem energia à igreja, que dinamizam as suas estruturas ministeriais e que convergem toda a vida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sangue e fogo, sangue e fogo. A igreja de Cristo tem a vida do seu sangue, amém? Aleluia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aliás, a mensagem do sangue tem sido abandonada dos púlpitos das igrejas. A mensagem do evangelho transformador da vida das pessoas também está sendo deixado de lado em muitos lugares. Nos dias, escutem isto, nos dias do Império Romano, especialmente no 2º século da era cristã e o 3º, o cristianismo foi muito mal compreendido e caluniado por causa da mensagem do sangue de Jesus. A igreja, por isso, ela foi perseguida e caluniada, foi chamada de sanguinária por causa do rito da Santa Ceia. A calúnia tinha por objetivo perseguir os cristãos e lançá-los contra o povo, sendo tratados como carniceiros e sanguinários. Diziam ainda que os cristãos praticavam antropofagia e que comiam carne humana e sangue humano, porque eles tomaram as palavras de Jesus na última Santa Ceia com os discípulos, que foram muito fortes, mas foram palavras simbólicas, quando ele disse: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Por causa disso, eles passaram a perseguir a igreja, e essa perseguição atroz não foi suficiente para deter a vida e a força da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Naqueles mesmos dias, os cristãos foram perseguidos, foram levados para as arenas romanas,
animais famintos eram soltos para entrarem sob o aplauso das multidões. Os cristãos eram colocados no centro daquelas arenas, e leões e outros animais ferozes, eles entravam e estraçalhavam os corpos e comiam e matavam crianças, velhos e velhas, novos e pessoas, porque eles eram fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Eu vi e li uma história daqueles dias, de que um garoto de 12 anos de idade viu seus pais serem queimados vivos numa praça pública, para iluminar aquela praça, porque eles eles rejeitaram a ideia de abandonar o Senhor Jesus Cristo e de negar a sua fé. Por causa disso, alguns soldados da guarda romana chamaram o imperador e disseram: veja esse garoto aqui, que está chorando junto aos pés dos pais que estão amarrados, estão sendo queimados vivos, e gritos horripilantes ele está ouvindo tu sair. O menino chorava, e o imperador então chamou o menino: chama ele aqui, leva ele para o palácio. E levaram o garoto para o palácio. Quando levaram para o palácio, disseram para ele: você viu o que está acontecendo lá fora? Tudo porque seus pais não negaram aquele Jesus de Nazaré. E você está aqui. E você um dia pode assentar-se aqui no meu lugar, no meu trono, e ser, quem sabe, um imperador, ser um grande general de guerra. O que você diz? O menino então, em lágrimas, dizia: por favor, me matem depressa, porque assim eu vou estar mais pertinho dos meus pais, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Era uma prova de fidelidade ao Senhor, que a igreja sofreu naquele tempo por não ser entendida plenamente naquilo que ela fazia. Na verdade, essa perseguição tentou deter a força da igreja, mas não conseguiu. A igreja cresceu, a igreja superou. Nós estamos aqui hoje com liberdade para pregar o evangelho, mas na verdade nós devemos muito ao derramamento do sangue dos nossos mártires, daqueles que não negaram Jesus e não deixaram o cristianismo morrer, porque eles mantiveram a sua fé em sangue e fogo. O fogo que dominava os seus corações não era mera paixão, não era mero emocionalismo. O fogo que dominava os seus corações, em seus corações, era a certeza absoluta de que o Espírito Santo lhes daria condições de superar as dores, de superar o fogo, de superar os sofrimentos e se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo e viverem para sempre na sua presença. Um tempo de sacrifícios literais do Velho Testamento já passou. A igreja não precisa sacrificar animais inocentes hoje. A igreja tem o seu cordeiro. O seu cordeiro que foi imolado. O seu cordeiro que foi imolado, e uma vez por todas, uma única vez, uma só vez, enquanto lá no Velho Testamento todos os dias, de manhã e de tarde, eram feitos sacrifícios em favor dos pecados do povo. Mas esse cordeiro foi o único cordeiro que na verdade foi morto uma só vez e expiou a culpa de todos nós uma só vez. E hoje ele intercede por nós diante do Pai, dizendo que nós fomos salvos, e nós fomos salvos mediante o derramamento do seu próprio sangue. Irmãos queridos, a causa motivadora da existência da igreja é o sangue de Jesus. Eu vou repetir isso, e se você acredita nisso, eu quero que você diga amém ou aleluia, ou como você desejar. Se não quiser dizer nada, não precisa ser forçado a dizer. Mas o meu coração está vibrando quando me deparo com esta frase. Porque o que eu estou dizendo?
que a causa motivadora da nossa existência hoje como igreja é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O profeta Isaías profetizou que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O apóstolo Pedro escreveu em sua epístola que ele levou nossos pecados no seu próprio corpo no madeiro. 1 Pedro 2,24. O autor da carta aos Hebreus no Novo Testamento apresentou Jesus como sacrifício e ao mesmo tempo como sacerdote, como aquele que entrou na presença de Deus Pai com o seu próprio sangue para efetuar uma eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne, assim é a preciosidade do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja sem sangue, seria uma múmia. A igreja sem sangue seria algo inerte. A igreja sem sangue seria como um defunto com formol. A igreja sem sangue, sem vida, sem movimento, não tem poder algum. O poder que rejuvenesce a igreja é o sangue que corre nas veias da igreja. E se você é membro do corpo de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo está vibrando dentro de você como uma marca distinta de que você tem o sangue de Jesus, que não apenas o purifica de todo o pecado, mas o guarda do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O sangue de Jesus Cristo não apenas rejuvenesce a igreja, mas é o poder que aproxima o homem de Deus, como diz a Escritura: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O acesso à presença de Deus Pai foi aberto, porque o véu que bloqueava a entrada dos pecadores à presença de Deus foi rasgada de cima para baixo, para assustar até mesmo os ministros que estavam lá no templo e não puderam entender aquilo. E hoje nós podemos chegar, aleluia, à sala do trono e experimentar a presença poderosa de Deus, e experimentar a santidade de Deus por causa do poder do sangue de Jesus Cristo. Ninguém chega lá sem estar coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É pelo poder do sangue de Jesus que todas as impurezas são desfeitas, que todas as sujeiras mentais e carnais são diluídas. É pelo sangue de Jesus que todo pensamento lascivo é extirpado. Nós precisamos manter este cristianismo de sangue. O sangue precisa vibrar nas nossas veias como igreja, para fazermos a obra de Deus sem medo. O diabo não pode nos assustar, o diabo não pode nos intimidar. Por quê? Porque temos a energia, o poder, o vigor do sangue do Senhor Jesus Cristo em nossas veias. A igreja de Cristo não apenas sobrevive e vive por causa do sangue, mas a igreja de Cristo tem uma coisa maravilhosa que ela não pode deixar apagar. Ela tem a energia do fogo. Amém? Vou repetir. A igreja de Cristo, ela tem a energia do fogo. E o fogo na vida da igreja tem uma simbologia espiritual ou especial de energia, de brilho, de purificação, de iluminação e de glória.
Eu gosto daquela expressão, daquela ordem que Deus deu lá para Israel, quando diz: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. O que eu sinto é que o fogo está aceso no altar dessa igreja aqui em Cuiabá. E por sentir isso, eu não tenho dúvida de que o Senhor, sem dúvida, Ele quer abençoar e vai continuar a abençoar a sua igreja de um modo especial. O nascimento da igreja foi marcado pela presença visível das flamas de fogo sobre as cabeças dos discípulos de Jesus. Essas flamas especiais de fogo, elas davam um sentido especial àquela reunião, naquele cenáculo, porque iluminavam as cabeças, atraíam as pessoas de fora para aquele cenáculo. A manifestação do fogo naquele cenáculo era um símbolo do poder da glória que estaria sobre a igreja de Cristo na face da terra. Por isso o cristianismo tinha o seu primeiro impulso naquele dia de Pentecostes, com o fogo do Espírito, que é o símbolo do poder espiritual. Não vamos deixar o fogo apagar. Vamos pedir que o vento do Espírito sopre sobre todas as cinzas velhas que tentam manter apenas uma brasinha lá por baixo de uma frieza enorme em muitos corações e vidas por aí. Vamos soprar isso, vamos limpar a eira, vamos limpar o coração e vamos deixar o fogo acender-se, para que a igreja não perca a sua característica de fogo espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos queridos, no Antigo Testamento, sangue e fogo eram elementos vitais na vida religiosa de Israel, através das suas principais festas: a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. No Novo Testamento, diferentemente, sangue e fogo passaram a ter um sentido especial na história da igreja, através do Calvário e do Pentecostes. Não haverá cristianismo sem Calvário. Não haverá cristianismo sem Pentecostes. Cristianismo sem Calvário e sem Pentecostes é semelhante a qualquer desses clubes de amigos, a qualquer dessas sociedades secretas que tem por aí, a qualquer dessas instituições humanas, tão somente que não tem o vigor que precisa ter. Não. Calvário e Pentecostes tornaram-se eventos inseparáveis na experiência cristã, porque são eventos que têm uma ação contínua, tem movimento. O nosso Deus é um Deus que se movimenta. O nosso Deus não é um Deus estático, Ele não é feito de pedra, Ele não é uma coisa, Ele não é uma mera ideia. O nosso Deus está vivo, poderoso para todo sempre, e Ele se move no meio do seu povo. Eu gostava de ouvir uma frase que ouvi de um grande pioneiro da obra de Deus aqui no Brasil, conhecido também do pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos. E o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos deu uma definição da igreja, e a definição que ele deu foi simples, mas verdadeira. A igreja para ele não era apenas uma instituição humana, uma comunidade de pessoas. A igreja para ele era um movimento do Espírito Santo na face da terra. Amém? Aleluia. Você crê nisso? Você crê num avivamento que seja capaz de sacudir com a terra, preparando a igreja para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Isso só será possível quando os dons sejam atualizados na vida e na experiência da igreja. Quando o batismo com o Espírito Santo não perca a sua característica principal de falar em línguas. Sim, esse é o sinal. Fogo, fogo, fogo que ilumina, fogo que energiza, fogo que move, fogo que faz a diferença.
Aleluia, aleluia. Calvário e Pentecostes são a marca e o fundamento da nossa teologia pentecostal. Não podemos perder o vínculo com a nossa história. Não, podemos sim revitalizar a nossa fé. No antigo sistema litúrgico de Israel, quando o sacrifício era praticado, após a sangria do animal inocente que morria no lugar dos pecadores, o sangue era colocado e aspergido sobre a arca da aliança no lugar santíssimo dentro do tabernáculo. Todo sacrifício era queimado sobre o altar, retirado apenas o seu sangue colocado numa bacia, que era o sangue da expiação. E aquele sacrifício era queimado até ser completamente consumido e virado cinza. Por isso, sangue e fogo estão reunidos no mesmo rito expiatório da doutrina da expiação e da redenção. Não é difícil para a igreja hoje entender a relação histórica e teológica dos elementos do Calvário e de Pentecostes. O cristianismo não seria o mesmo se o fogo pentecostal não tivesse estado presente no dia de Pentecostes. Aquele mesmo fogo do dia de Pentecostes é um fogo que ainda transmite vida e energia, que transmite poder e autoridade, que transmite iluminação e comunhão, que transmite santificação e purificação. Nossa teologia precisa ter o fogo da revelação e da iluminação do Espírito Santo. Nossa fé tem a força do sangue de Jesus Cristo. Nossas doutrinas básicas se nutrem de sangue e de fogo. Queremos, nesse tempo pós-centenário do movimento pentecostal, não permitir, não deixar o fogo apagar-se, nem o poder do Espírito extinguir-se. Queremos o poder que santifica. Queremos o poder que move com os céus pela oração. Queremos o poder que ainda expulsa os demônios. Queremos o poder que cura os enfermos. Queremos o poder que mantém nossa esperança na vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos uma igreja de sangue e fogo. Somos um povo especial de Deus. Cremos na eficácia do sangue de Jesus e cremos que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Deus os abençoe em nome de Jesus. Preguei esta palavra para esta igreja e para todas as pessoas que estão aqui, que mesmo não sendo evangélicas, Deus lhe trouxe a este lugar para ouvir que nós como igreja não temos nada a esconder de ninguém, que a nossa cara não tem máscara, que a nossa cara é a cara da Bíblia Sagrada. Nós cremos exatamente na revelação dessa cara que a Bíblia apresenta, dessa imagem de Cristo que se revela na nossa vida. E por isso, você que está aqui, senhora, senhor, rapaz ou moça, você que está aqui, você pode ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e dizer: eu preciso desse sangue na minha vida. Eu preciso da purificação dos meus pecados. Eu preciso deixar de acreditar em outras coisas e crer que os meus pecados foram perdoados por Jesus no Calvário e que basta a mim tão somente aceitá-lo como único e suficiente Salvador da minha alma e da minha vida. E se isso é verdade, eu quero que você, meu irmão, quero que você, meu amigo, minha amiga, que esteja aqui, se houver uma pessoa, tenha coragem de vir aqui na frente, porque eu quero orar por você e nós queremos orar por você.
nós queremos clamar ao Senhor em seu favor. E eu garanto a você que você sairá daqui transformado, mudado em sua mente e em seu coração, porque essa operação quem faz é o Senhor, é o Espírito Santo que nos ajuda em todas as nossas necessidades. Alguma pessoa que gostaria de aceitar a Cristo, dê um sinal com a sua mão. Eu vou orar por você, eu vou clamar ao Senhor por você nessa hora, amém? Alguma pessoa aqui? Temos uma pessoa aqui que está aceitando Jesus. Deus lhe abençoe. Aquela senhora, nós vamos orar. Segura essa irmãzinha aí, porque em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, onde temos uma pessoa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se houver uma pessoa para Jesus, mas nós queremos dar, aquela senhora que aceitou Jesus como Salvador, vem aqui, eu quero orar pela senhora. A igreja queira ficar em pé, a igreja queira ficar em pé. Deus abençoe este homem que está aqui. Só Deus sabe o que ele está precisando agora, do toque que ele está precisando para a sua vida. Deus abençoe aquela senhora. Uma irmã, por favor, da igreja, venha aqui ao lado dessa senhora para ajudá-la ali, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Alguma pessoa mais que quer aceitar a Jesus como Salvador, que quer recebê-lo na sua vida e diz: eu quero fazer parte desta igreja, dessa igreja que vai para o céu, dessa igreja que vive a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E se isso é verdade, Deus vai lhe ajudar. Está vindo mais uma pessoa aqui, mais uma pessoa aqui, a segunda pessoa, a terceira pessoa para Jesus, a terceira pessoa para Jesus. Vem aqui em nome do Senhor. Nós queremos orar por você, nós queremos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Venha, a um senhor, uma senhora, uma senhorita, não importa quem é você, nós aqui estamos interessados tão somente em lhe ajudar a receber a bênção salvadora de Jesus Cristo e a paz para o seu coração. Há mais alguém? Há mais alguma pessoa? Duas pessoas vieram aqui na frente. Quem sabe esteja voltando para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Escutem isso, por favor. Escutem isso que eu vou lhes dizer. Nós vamos orar por essas duas pessoas. Deus sabe o que eles estão precisando, e o Senhor vai tocar em seus corações e em suas vidas. Mas eu gostaria de fazer uma oração diferenciada com vocês. Não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Aí onde você está, meu irmão, eu quero que você seja objetivo em orar e dizer: Senhor, estamos prontos para o avivamento espiritual em nossa vida. Estamos prontos para revitalizar o sangue e o fogo em nossa vida pessoal. Estamos prontos para acreditar que podemos ser uma bênção para a tua igreja. Amém, igreja? Quantos concordam comigo? Então eu quero ver a igreja orando, quero ver a igreja falando ao Senhor. Não tenha medo de orar. O Senhor não confunde uma oração sequer. Ele ouve a todos ao mesmo tempo e entende a todos ao mesmo tempo. Só Ele tem esse poder. Eu não posso, mas Ele tem. Ele pode, em nome do Senhor. Amém? Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Pai, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, aquele que um dia esteve neste mundo, se fez carne por nós, que se identificou conosco, para assumir em seu próprio corpo no madeiro todos os nossos pecados. Ele, Senhor Deus, que se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, Senhor, é que nós agora proclamamos a sua vitória, a sua conquista no Calvário e na sepultura. E agora, Senhor, queremos pedir que Tu venha sobre a vida dessas duas pessoas que estão aqui. Tu sabes o que eles estão precisando, de renovação da fé, voltando ao Senhor que supre a todas as suas necessidades, e nós te agradecemos por isso. Mas agora, a tua igreja, quero ver a igreja orando, quero ver a igreja clamando,
Quero ver homens e mulheres tendo coragem de dizer: Senhor, estou aqui. Quero que você seja um pentecostal autêntico, que não tenha... Esse é o barulho santo que Deus se agrada. É isso que Ele quer que aconteça. E agora você tem a coragem de dizer: estou aqui, Senhor, à tua disposição. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, opera na minha vida, perdoa os meus pecados, me santifica, me purifica, me torna uma pessoa útil na tua obra. É isto, Senhor, que nós queremos. Cada um desses irmãos e irmãs que aqui ouviram a tua palavra sejam renovados com sangue e fogo, para a honra e para a glória do nome excelso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.